se ficar numa água suja, de, sabe, xingar, você é um babaca, não sei o que, sabe? Se você... Mas isso não é falar o que pensa, né? Exato. Isso aí é... Antagonizar o cara à toa. Isso é agressividade, isso aí não é expressão, né? Mas tá rolando, né? Sim. Sim, rola muita... Hoje em dia, vamos entrar na parada da polarização, né? Rola dois times, né? E aí um time tem que destruir o outro. Na verdade, tem 3 times. Tem 2 times que se identificam e tem o time de anônimos que não se vê como um time. Esse só toma no cu. E aí os outros caras ficam brigando, eles também só tomam no cu. Mas os anônimos ajudam a botar fogo no meio da confusão. Claro, né? claro. Eles são os caras que ficam ali atiçando tal, e retweetando, espalhando. Ficam conversando, é sociedade. Agora, vocês não acham que isso está perdendo a força? Eu acho que isso está se tornando cada vez mais forte, para ser sincero. Mais forte? Eu espero que passe essa onda, mas... A gente percebe aqui por exemplo, no nosso programa mesmo, a gente passou bastante tempo tendo dificuldade em conseguir acessar um outro lado. Porque assim, as pessoas veem a gente como bolsominions, inclusive, sendo que eu nem... Você tá brincando? Pois é. Mas então dá licença que eu vou embora. Porra, mas cara, eu iria embora também, tá ligado? Não, mas isso daí, eu acho que essa história do preto no branco é péssimo, né? Pois é, porque assim, eu nem... Não tem nada a ver. Pra mim, pra ser sincero, quando eu vejo políticos assim, pra mim eu só vejo safado. Eu não sou fã de nenhum deles. Inclusive, uma coisa que em 2017 eu fiz um vídeo, na época eu fazia vídeos de videogame, umas opiniões de vez em quando. E aí eu fiz um vídeo falando que a thumbnail era o Bolsonaro aqui assim, fazendo assim. E aí eu falando, cara, vocês têm certeza que vocês acreditam mesmo que esse cara aqui ele é limpo? O cara tá 30 anos de deputado aí, porra. Como é que vocês podem cair nesse papinho? É a nova política? Pois é, a nova política. E nesse vídeo, pelo mesmo argumento, eu fui chamado tanto de bolsominion quanto de petista. Mas por que vocês acham, então, que a polarização está vencendo? Porque nas últimas eleições, a Val do Açaí, por exemplo, imagina, uma vereadora de Angra, apoiada pelo presidente, não se elegeu, cara. Acho que ninguém apoiado pelo presidente muito poucos, muito poucos. Quase ninguém. Eu acho que existe eu acho que daria pra dizer que a polarização tá perdendo força no sentido que eu acho que as pessoas não estão mais tanto defendendo o Bolsonaro hoje em dia, né? Ou defendendo o Lula, né? Porque para mim são os dois perdedores da eleição, Bolsonaro e Lula. Essa eleição, ela foi muito, enfim, ainda elegeu muitos políticos tradicionais e tal, mas tem 2 perdedores claros, Bolsonaro e Lula. Esses caras perderam a eleição, né? Isso para mim sinaliza alguma coisa tá aí. Você sente que teve uma mudança? A mudança, para mim, significa saco cheio. Você acha que o povo cansou da polarização? Não quero mais. Nem esse, nem aquele, porra. Mas eu acho que o sentimento antipetista ainda é bem forte mesmo. Claro que sim. Foi criado agora um sentimento anti-Bolsonaro também. Que tinha muita gente que o amava e que depois entendeu qual é, né? Na hora que alguém começa a falar que a cloroquina virá para nos salvar... Ozônio no cu. Não, ozônio no cu agora você exagerou. Aí eu não vou mais te voltar em você, né? Porra, pelo amor de Deus, os caras precisam chegar no ozônio no rabo para perceber que o cara é um idiota. Porque para mim o problema do Bolsonaro é que ele é muito burro. O meu problema com ele é menos político... E mais tático mesmo. E mais de inteligência. É um cara que não tem nenhuma inteligência. É um cara muito burro. Mas ele tem a tática. Porque ele tá, como você disse, há 30 anos lá só na maciota, rachadinha pra cá, rachadinha pra lá. Uns troços pequenos, tudo pequenininho. Um negócio assim muito michuruca. Por isso que não é considerado corrupto pelos seguidores dele, mas pra mim corrupção, 89 mil é corrupção. Pra caralho, pô. Não é? 89 mil? Sim. Ou vocês já estão muito qualquer... Não, pelo amor de Deus, cara. Tá mal. R$2 é corrupção. É só de falar, só de mostrar que o cara tem na índole dele esquemas, já pra mim quebra toda a percepção do caráter cara, que você poderia ter. Já que a gente tá falando de Bolsonaro, antes de tudo, antes dos 89 mil aparecer, não sei o quê, antes dele ser presidente, lembra de uma entrevista que ele deu falando sobre o dinheiro
do apartamento funcional, que ele recebia, mas não morava, não sei o quê. E aí, não, esse dinheiro aí eu uso pra comer gente. Porra, aí tá legal. Aí vamos dizer que não seja crime constitucionalmente falando. Por exemplo, não tá na lei que é um crime. Mas, pô, não é imoral? Não tá errado de qualquer forma? Claro que tá errado. Pois é, foda-se que não é crime. Foda-se que, assim, isso não é por isso que eu vou ser preso. Mas, porra... Ética, e a moral da ética, moral, você entendeu? É aquilo Acho que o Bolsonaro deu uma sorte muito grande, porque com a mídia social e com a proliferação de milhares e milhares de referências, o fator que ficou mais importante na pessoa pública virou autenticidade. E ele calhou de ser um cara autêntico. Pode ser uma autenticidade burra, e eu acho que é por isso que é fácil de ver que ele não é muito inteligente, não é muito sofisticado. Porque eu acho que ele é esperto. Mas veja bem, eu não tenho nada contra a pessoa não ser sofisticada. Não é isso que eu estou criticando nele. Eu estou dizendo que é um cara que não tem mecanismos mentais para ser, inclusive, por exemplo, um psicopata. Porque tem gente que fala que ele é psicopata. Não é. Eu também acho que não. Acho que ele é só burro. Não, porque psicopata precisa ser inteligente. É só você dar um Google, você vai ver. O psicopata é um cara dotado de muita inteligência que arma cenários muito sofisticados. Ele não é um psicopata. É por isso que eu acho que eu vejo uns caras falando que o lance dele lá, beber leite, era uma saudação aos nazistas e tal, ou ao neonazismo. Eu falei, cara, acho que vocês estão acreditando demais no Bolsonaro. Era só o dia dos produtores de leite, tá ligado? O Bolsonaro ele não consegue pensar num bagulho tão profundo assim. Aí você toca num assunto muito importante. O quanto que quem fica criticando o Bolsonaro, por isso que eu tomo muito cuidado até para criticar o Bolsonaro, porque quanto que nós somos responsáveis, sabe, por falar, o outro cara fala, porra, se eles estão criticando, então eu vou votar no cara, você entendeu? O quanto que aquele chiqueirinho que ele fez ali no Alvorada, que ele falava com a imprensa, e a imprensa inteira ficava lá com os microfones para ele, eu acho aquilo foi um erro tremendo da imprensa de ter dado tanto palanque para ele. E são queridos amigos da imprensa com quem eu já conversei sobre isso. Lá no Provoca eu conversei sobre isso com a Patrícia, que é uma jornalista da Folha super premiada, e que denunciou, inclusive, todo o esquema de WhatsApp daquela eleição e tudo mais, que tem um livro maravilhoso que chama Máquina do Ódio, né? Patrícia Campos Melo. E falei com ela, falei, cara, você não acha que os nossos queridos colegas deram muito palanque com aquele chiqueirinho? Parecia a escolinha, né? Eu nem vou falar da escolinha, parecia um programa de humor de muita, né, bizarro, onde tinha uma claque, ele falando aquelas merdas e uma claque, mito. E a imprensa brasileira sendo humilhada ali, cara. Isso é verdade, né? Entendeu? Você não acha que isso serviu também? Tanto que agora eu acho que foi uma avidez, cortaram esse palco dele. Uma avidez, assim, meio demais de tentar mostrar para a sociedade o quão incapaz ele é. Só que o que acontece? Eu imagino que as pessoas que acreditam e que gostam do Bolsonaro, elas gostam dele exatamente por causa disso. E aí, quanto mais você demonstra isso e mostra que ele de fato é assim, acho que mais as pessoas gostam dele. Tá vendo? Então, é isso que eu tô falando. O cara aparece no Jornal Nacional, aparece no Jornal da Cultura, aparece todo dia falando aquilo, o cara fala, aê, Meta, é isso aí. O cara foi pro Jornal Nacional lá mostrar o piruzinho do carinha e todo mundo ficou puto porque ele pegou o livro, não sei o quê. Sendo que, assim, quem gosta do Bolsonaro gosta exatamente daquilo ali. Então, é a lacração dele. É um perigo essa porra de fato. Qualidade. Eu acho que a mídia teve um trabalho ruim também em justamente criticar, antes até ele de se tornar presidente, né? Porque muitas vezes as críticas elas não eram críticas que faziam sentido mesmo, tá ligado? Eram críticas que, tipo, eu não lembro exatamente o que eles ficavam falando focando. do bagulho da mamadeira de piroca, do kit gay, blá, blá, blá. Essas paradas ficavam focando nisso, tipo, o eleitor do Bolsonaro, o brasileiro médio, não tá nem aí pra isso, tá ligado? Se o Bolsonaro faz o kit gay, mas ao mesmo tempo ele fala que vai acabar com o sistema oligárquico que tá aí, tá ligado? A galera vai comprar, foda-se que ele fala kit gay. Pelo menos ele vai ser o cara que vai revolucionar, ele vai jogar o negócio. Mas eu acho que teve uma galera que aprendeu com isso, eu acho que teve uma galera que percebeu, talvez, pelo menos uma das... Posso estar enganado, mas eu acho que... Beleza, vamos lá. Eu sou a Luciana Gimenez, estou levando o Bolsonaro lá pra fazer ele de palhaço.
e vamos falar desse lance do kit gay, mas o objetivo é fazer o Bolsonaro de palhaço. Se a gente tivesse usado o lance do kit gay para levantar uma discussão real e não apenas fazer o cara de palhaço, tipo, você é muito burro, eu não vou nem te dar ideia, entendeu? Porque tu não consegue entender algo tão básico quanto, sei lá, que homofobia é escroto. Eu sinto que teria mais valor se a gente tivesse usado todo aquele discurso ali para levantar uma discussão sobre homofobia mesmo, ou sobre o que de fato estava rolando ali, e não só pintá-lo como um palhaço, porque é exatamente isso que a galera tá procurando nele, sabe? É um cara que, eu não sei, acho que fazer uma discussão real em volta do problema de verdade, talvez fosse um caminho melhor. E talvez, e eu tenho, assim, eu tenho muita crença que o problema é muito mais embaixo. Não adianta querer mudar quem está no poder. Você tem que mudar quem vota. Exatamente. E aí é um caminho muito longo.